Se você é uma pessoa que costuma sofrer por antecipação, pensando em problemas que estão lá no futuro ainda e que talvez nem virão a acontecer, se você é daquelas pessoas que quando deita para dormir se sente ansiosa e demora bastante a pegar no sono porque os seus pensamentos estão focados lá no futuro, ou então se você é daquelas pessoas que quando começam a comer e está se sentindo angustiada com alguma coisa que está acontecendo, tem a sensação de que não vai mais conseguir parar, esse vídeo é para você, fique até o final porque nele eu vou te explicar o que acontece na sua mente quando você está se sentindo ansiosa. O meu nome é Karine, eu sou psicóloga, mestre em psicologia. Há mais de 15 anos eu estudo sobre este assunto da ansiedade, há mais de 10 anos atendo pacientes que sofrem com ansiedade. Eu estou aqui hoje para mostrar a você que a ansiedade não precisa ser um problema que controla a sua vida. Há algum tempo atrás, meu esposo começou a se chatear com algo que estava acontecendo com o nosso carro. Todo dia de manhã, quando ele acordava e precisava sair com o carro, ele se deparava com um carro sujo devido aos passarinhos que aqui onde moramos acabavam por usar o nosso carro como lugar para fazer as suas necessidades. Nós moramos numa área rural, é um ambiente onde naturalmente vai haver muitos passarinhos e não tinha como passar o dia inteiro expulsando passarinhos de perto do carro para garantir que o carro permanecesse limpo. Certo dia então, meu esposo estava sentado na sala e observando de lá a dinâmica dos passarinhos com o nosso carro, ele descobriu o que atraía eles até ali e por que eles acabavam por gostar tanto de visitar aquele espaço da casa. Bom, acontece que os passarinhos eram atraídos pela imagem que eles viam refletida deles no espelho do retrovisor. E isso fazia com que eles ficassem por ali em volta do carro e, consequentemente, acabassem por sujar o nosso carro. Então, meu esposo teve uma ideia. Ele resolveu tampar o espelho do retrovisor para ver se realmente a hipótese dele estava correta. E, de fato, ele estava certo. Ele cobriu o espelho do retrovisor com uma sacola e, a partir desse dia, não tivemos mais problemas com os passarinhos no carro, porque os passarinhos deixaram de se divertir ali diante do retrovisor e, consequentemente, pararam também de sujar o nosso carro. Bom, com essa pequena história, eu quero começar dizendo para você que muitas vezes o paciente que nos procura porque está incomodado com algo que não é necessariamente o seu problema. Muitas vezes a angústia é porque eu tenho medo de falar em público, é porque eu não consigo me relacionar com pessoas do sexo oposto porque eu fico muito nervoso ou muito nervosa, é porque eu fico muito ansiosa e na hora de dormir eu sinto dificuldade de pegar no sono quando eu tenho um problema para resolver no outro dia. Mas será que de fato esses são os problemas? Na verdade, o problema é algo anterior a esse sentimento, a essa sensação de ansiedade. E é isso que muitas vezes o paciente não sabe e por isso que ele continua sofrendo. Assim como o problema ali do nosso carro não eram necessariamente os passarinhos sujando o carro, mas o que atraía os passarinhos até o carro. O problema dos pacientes que sofrem com ansiedade ou que estão sofrendo com estresse e dificuldade de manejar as suas emoções não são as emoções, até porque as emoções têm uma função, uma razão de existir, mas aquilo que produz as emoções de forma desproporcional ou inadequada, atrapalhando sim o seu dia a dia, causando desconforto na realização das suas atividades e comprometendo a sua qualidade de vida. Você consegue entender como é importante visualizarmos a situação a partir de uma perspectiva mais ampla? Então, para ampliar ainda mais a sua perspectiva sobre aquilo que você sente, eu vou explicar agora para você o que o Dr. Robert Léhy chama de as 4 regras da mente ansiosa. Toda vez que nós nos sentimos ansiosos, a nossa mente, ela segue um passo a passo para a produção desse sentimento, dessa emoção. E o primeiro passo que nós damos para produzir ansiedade é detectar um perigo, detectar uma ameaça. Essa ameaça pode ser diversa, pode se dar em diferentes áreas. Aquela pessoa que se sente ansiosa para falar em público detecta a ameaça no olhar das outras pessoas. Aquela pessoa que se sente ansiosa quando está numa altura elevada detecta a ameaça assim que ela percebe que ela se distanciou um pouco do chão. Cada pessoa vai ter o seu objeto ameaçador que provoca ansiedade em si. E esse é o primeiro passo que a nossa mente utiliza para iniciar a produção da ansiedade.
Para a sua mente produzir ansiedade, ela precisa identificar que existe algum perigo iminente, que existe algo ao seu redor que ameaça você, que ameaça a sua segurança e algo diante do qual você é um ser vulnerável. Afinal de contas, se aquilo representa alguma ameaça a você, é porque de alguma forma você não está preparado ou não se sente preparado para lidar com aquilo ou aquela situação. Em seguida, o segundo passo ou a segunda regra da mente ansiosa é catastrofize. Torne a ameaça em algo insuportável, em algo realmente muito grande e difícil de lidar. É isso que a mente ansiosa produz, a sensação de que vai ser muito difícil lidar com aquela situação. Porque você sabe que todos nós lidamos com problemas, com situações diversas que ameaçam sim o nosso bem-estar e a nossa segurança diariamente, mas nem por isso todos nós estamos constantemente ansiosos. Então, por que será que algumas pessoas se sentem tão angustiadas, tão ansiosas em situações que outros conseguem manejar com mais facilidade? Porque a mente ansiosa produz esse efeito da catastrofização. Ela parte daquele ponto do problema que foi identificado para a perspectiva de que será impossível lidar com aquilo ou que aquilo será muito terrível. Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente atendi uma paciente e ela me autorizou a contar essa história aqui, por isso eu vou compartilhar, que estava fazendo uma viagem de avião. E ela e o esposo estavam no avião quando o esposo pediu que ela esperasse um pouco porque ele ia ao banheiro. Acontece que o tempo foi passando, os minutos foram passando e ela foi ficando incomodada porque o esposo não voltava e ela começou a ficar preocupada. Onde será que esse homem se meteu? Ele foi ao banheiro? Será que está tudo bem? Será que ele está passando mal? O que será que aconteceu? Então ela resolveu procurar o esposo dela dentro do avião e, para a surpresa dela, quando ela chegou perto do banheiro, ela descobriu através daquela luz verde que acende, mostrando se o banheiro está livre ou ocupado, que os banheiros do avião estavam todos livres. Então, onde o esposo dela estava? Bom, naquele momento ela começou a sentir uma ansiedade tremenda, começou a chorar, ficou desesperada porque na cabeça dela ela havia perdido o marido dela. E agora o que ela faria dentro de um avião sem o esposo dela? Bom, alguns de vocês podem estar me ouvindo nesse momento e achando graça dessa história. De fato, quando ela me contou, ela também já estava achando graça da história. Mas na realidade, naquele momento, ela sofreu de uma ansiedade tão grande que fez com que ela começasse a chorar, perdesse a noção da realidade e se esquecesse inclusive de que não tinha para onde o marido dela ter ido, porque eles estavam num voo. E o avião é um ambiente limitado, ele não teria como ter saído lá de dentro, certamente em algum momento ela iria encontrá-lo. Então, como era de se esperar, de fato em algum momento ela encontrou. O marido dela havia encontrado algumas poltronas vazias no fundo do avião e havia deitado para descansar com muito mais espaço e conforto do que onde eles estavam sentados. Ele não teve a preocupação de avisar a ela sobre isso e por isso ela estava tão angustiada, porque ele não retornava do banheiro. Isso é um exemplo de catastrofização. Alguém que não se sente ansiosa com facilidade pensaria, gente, deve ter acontecido algum problema. Onde meu esposo está? E talvez continuaria assistindo um filme no voo, lendo a revista, esperando que em algum momento aquela pessoa voltaria. Talvez se pensasse, não, será que ele está passando mal? Será que se sentiu mal no banheiro e aconteceu alguma coisa? Levantasse para procurar, mas ao não encontrar, no máximo pedisse à aeromoça ou alguma pessoa ali que está para auxiliar os passageiros que ajudasse a localizar aquele passageiro desaparecido. Mas não começaria a chorar, não entraria numa crise de ansiedade, a ponto de começar a pensar que havia perdido o marido, uma coisa que era impossível de acontecer. É muito comum a catastrofização em pessoas que sofrem de ansiedade e muitas vezes elas não percebem que estão catastrofizando, a não ser algum tempo depois. Porque na hora que a pessoa está sentindo ansiedade e está catastrofizando, para ela está lidando com um medo real. Ela está lidando com uma ameaça real e por isso aquilo é tão intenso e capaz de criar o sofrimento, produzir aquele sofrimento sentido. E daí a mente nos leva a uma terceira regra, que é busque exercer o controle. Afinal de contas, se você está diante de uma ameaça, essa ameaça é tão terrível assim, você precisa fazer tudo o que é possível para controlar. Então você pode começar, na tentativa de controlar a situação,
a tomar atitudes que elas não são efetivas no controle da situação ou até mesmo que acabam por produzir mais ansiedade. Por exemplo, a pessoa que deita para dormir e fica com a mente nos problemas, ela está de certa forma tentando exercer esse controle a todo custo. Afinal de contas, se aquele problema terrível vai acontecer, então ela precisa gastar tempo buscando solução. E essa busca intensa de solução na hora de dormir acaba produzindo ansiedade, impedindo o sono, e aí a pessoa, ao perceber que não está conseguindo dormir, começa a ficar ansiosa por não conseguir dormir. Você percebe que à medida em que se tenta controlar a ansiedade de forma ineficiente, você passa até mesmo a produzir mais ansiedade? Pois é, e alguns de vocês devem estar se identificando com isso nesse momento, né? E por fim, na tentativa de controlar, quando a gente percebe que algumas ferramentas não são tão efetivas, a pessoa que sofre com ansiedade acaba por se perceber diante de um comportamento muito recorrente. O comportamento de fugir ou se esquivar. Sabe aquelas coisas que você já evitou fazer na sua vida? Poderiam ter te feito muito bem, poderiam ter te dado realizações, mas você lamenta não ter feito e não fez por medo ou por ansiedade? Viver sentindo ansiedade pode significar viver evitando uma série de experiências boas e enriquecedoras que fariam com que você se sentisse realizado na sua vida. E este comportamento de fugir e se esquivar acaba por dar manutenção a um ciclo infinito de ansiedade. Cada vez que eu evito entrar em contato com aquilo que é ameaçador e que a minha mente entende que é muito difícil de lidar e que eu já entendi que não tenho outros meios de controlar, eu acabo por confirmar para minha própria mente que eu não tenho a capacidade de enfrentar aquilo e me torno cada vez mais ansioso, mais ansiosa para lidar com aquela situação. E isso tudo que eu acabei de citar aqui pode ocorrer em poucos segundos. É em poucos segundos que eu olho para uma situação, identifico o perigo, imagino ela da pior forma possível, busco rapidamente alguma forma de exercer o controle e opto por me ausentar, por fugir ou esquivar daquilo. E eu sei que se você se sente ansioso, você se identifica com isso, porque você sabe quantas vezes você já deixou de realizar coisas, você já disse não, você já evitou situações simplesmente porque quando você entrou em contato com aquela situação, você sentiu um desconforto no peito, sentiu uma dificuldade de respirar ou começou a tremer e suar e quis desaparecer imediatamente daquela cena. E quer saber? Cada vez que você se comporta assim, cada vez que esse ciclo se repete, você acaba por reforçar na sua identidade a presença dessa característica da ansiedade. Você se convence de que você é assim. Eu sou ansioso, eu sou ansiosa. Quantas pessoas não se descrevem dessa forma? E ao se descreverem dessa forma, trazem para si, de certa forma, o dever de continuar agindo desta maneira, fugindo das situações, se sentem inadequados e se percebem inadequados permanentemente, quando na verdade poderiam superar essa dificuldade, aprender a enfrentá-la de forma adequada, deixando de recorrer a recursos de controle que são ineficazes e fazendo as pazes com as suas emoções. Talvez você esteja se perguntando, como então eu posso quebrar esse ciclo, parar de afirmar para mim mesma que eu sou uma pessoa ansiosa e ter um enfrentamento mais saudável dessas situações que me causam medo, me causam ansiedade? O processo não é tão difícil assim. Todos os dias, no trabalho com pacientes na clínica, nós ajudamos pessoas a superarem a ansiedade e o medo que elas possuem em diversas situações. Acontece que nem sempre as pessoas conseguem ter acesso a esse tipo de suporte profissional. E talvez você que esteja me assistindo ainda se sente ansioso porque nunca conseguiu passar por um acompanhamento psicológico onde um profissional orientasse você no enfrentamento adequado da ansiedade que você sente. Uma das formas como nós temos de ajudar os nossos pacientes e outras pessoas com quem nós entramos em contato é através da chamada psicoeducação. A psicoeducação é uma ferramenta que a gente usa onde nós ensinamos o paciente ou o cliente a compreender adequadamente aquilo que ocorre com ele e a identificar quais as melhores ferramentas a aplicar no seu caso para poder superar aquela situação problema. No caso da ansiedade, nós então ajudamos o paciente a compreender o que está produzindo ansiedade, lembra lá da história do carro? A entender de fato qual é o problema e a solucioná-lo selecionando as melhores ferramentas para o seu próprio caso. E a fim de disponibilizar uma ferramenta de psicoeducação, eu elaborei um curso chamado Bem-Estar.
É um curso online composto por 3 módulos de aulas gravadas em vídeo, além de um módulo de aulas ao vivo, que também ficam gravadas para aquelas pessoas que não conseguem assistir no momento em que a aula é feita ao vivo, além de outros materiais que nós disponibilizamos para que o paciente possa imprimir, para que o paciente possa utilizar no seu dia a dia, favorecendo a prática dos exercícios que são ensinados durante o curso. Se você ficou interessado em saber mais sobre o curso Bem-Estar, aqui embaixo tem mais informações e também um botão onde você pode fazer a sua inscrição. Será um prazer ajudar você a superar o seu histórico com a ansiedade.